Deus. Gosta tanto da escola militar que... Estava salvando ali o da escola bíblica e falei escola bíblica, me perdoe. Paz do Senhor a todos. Não deixa de ser uma escola, né? Nós vamos aprender com o nosso pastor. Amém. Paz do Senhor a todos. Vamos iniciar mais um culto de ensino da palavra de Deus. Presbítero Euler orando, iniciando o culto, logo após a missionária Olinda louvando o hino da harpa. Amém? Amém. Paz do Senhor para todos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesta hora nos colocamos na Tua presença, já agradecendo por esse dia, por Suas bênçãos, por Sua graça, por Seu amor, por Sua misericórdia, por Seu perdão, pedindo perdão por nossas falhas. Ah, Senhor amado, que Deus que o Senhor ilumina mais e mais a nossa mente, nesse momento em que estamos unidos, mesmo no descanso, estamos unidos para ouvir e aprender da Tua santa e preciosa palavra. Continua, Senhor amado, os dons dos Teus servos, especialmente o Teu servo pastor, para ministrando a aula aos nossos corações essa noite. Nos ajuda, por tudo que louvamos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, teu filho amado. Amém. Glórias a Deus, aleluia. A missionária Olinda louvando o hino da harpa. Amém? A paz do Senhor para todos, o hino 467. Aleluia. Porque duvida sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando força do és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Sem está tempestade no mar, da montanha o mestre te diz, e na tribulação ele vem socorrer, tua mão vem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Tu recorda maravilha sem par, no deserto ao povo pastor. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Quando pede a fé, ele ouve só crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão do poder o teu ego tirar, pois blasona poder
traz andar. Solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então verás que bonança faz, pois com ele seguro serás. Aleluia, agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Muito obrigado, irmã missionária Olinda. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glórias a Deus. Peço à irmã Marilene que faça a leitura oficial da palavra. Amém? Glórias a Deus. Amém. Salve da igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir nossas harpas, não, nossas Bíblias, em Lucas capítulo 16, do versículo 9 ao 20. Tem por título Aparições de Jesus depois da sua ressurreição. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. É Marcos, não? Perdão, pastor, isso mesmo, é Marcos. É porque tem Lucas aqui em cima, é Marcos. Perdão, igreja, é Marcos. Marcos 16, dos versículos 9 ao 20. Deixa eu só localizar aqui agora. Tá bom, irmão, perdoe. Amém? Pode ler, irmão Léo? Amém. Já vou compartilhar. Peraí. Amém. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. Depois manifestou-se em outra forma, e 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo eles, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Igualmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes falar, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém. Oremos agradecendo ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. A tua palavra que é a voz do Senhor falando para com a tua igreja, para a tua igreja seguir, para a tua igreja não se acomodar, para a tua igreja pregar, para a tua igreja crer. Meu Deus, em nome de Jesus, nos desperta cada dia mais e mais. Eu sei que o Senhor tem nos despertado, mas tira de nós esse comodismo, Senhor, que nós possamos, Senhor, ouvir a voz do Teu Espírito Santo, Senhor. E onde colocarmos a planta dos nossos pés, nós possamos falar do Teu amor às almas, Senhor. Desde já eu te agradeço pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade.
Amém. Glórias a Deus. Muito obrigado, irmã Marilene. Que Deus abençoe. Pastor Edivaldo. Ok, a paz do Senhor a todos os irmãos nesta noite. Que a Amém. graça e a misericórdia do Senhor esteja sobre as nossas vidas e que nesta noite o Espírito Santo, como nosso ajudador, o nosso auxiliador, ele possa, nesta noite, além de nos lembrar, além de nos ajudar, que ele venha abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para que nós possamos ouvir a palavra do Senhor, guardá-la e executá-la. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Vamos ler 2 versículos apenas no capítulo 1 de Efésios e no capítulo 4, o versículo 30. São 3 versículos que leremos nesta noite. Glórias a Deus. A semana passada nós fizemos o estudo também em Efésios e nós vamos repetir esse estudo. Olha, vamos repetir o estudo na Epístola de Efésios, de Paulo aos Efésios, mas com outro tema, ok? Lendo o texto sagrado, Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo. Versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Capítulo 4, agora, da mesma epístola, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Amém. Irmãos, na primeira lição da nossa EBD desse ano, o nosso texto áureo, ele versou sobre o capítulo 4, versículo 30 de Efésios, né? Nós acabamos de ler agora. E me chamou muita atenção porque no decorrer do estudo, essa palavra selados para o dia da redenção não foi comentado na lição, e eu achei por bem, achei interessante esse termo selados para o dia da redenção. Na semana passada nós falamos sobre a parte A do versículo, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E achei por bem, né, a gente orando a Deus, pedindo a Deus, e Deus nos orientou a falar sobre a parte B desse versículo, que é selados para o dia da redenção. Pois bem, o nosso tema desta noite é uma pergunta. Ser selado com o Espírito Santo é o mesmo que ser batizado no Espírito Santo? Alguns cristãos evangélicos, pentecostais, como também os evangélicos tradicionais, possuem visão equivocada quanto
ser selado com o Espírito Santo, que está em Efésios 1:13 e 4:30, e o batismo no Espírito Santo como revestimento de poder, conforme Lucas 24:49. E qual é essa divergência? Essa divergência é, primeiro, quanto de nós não já ouvimos e vimos pessoas dizerem: fulano foi selado, houve um avivamento e pessoa foi selado com o Espírito Santo de Deus. Já ouvimos essa visão. E, por um outro lado, os tradicionais não acreditam no batismo com o Espírito Santo, eles não creem, no batismo com o Espírito Santo, e diz que aquele momento do Pentecoste foi único e singular na vida da igreja cristã. Então, por isso que há esse equívoco, e nesta noite nós vamos meditar a respeito desse equívoco. Em Lucas 24:49, está escrito, Jesus dizendo, e Lucas escreveu: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1, versículo 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Em Lucas 24, que acabamos de ler, o Senhor disse que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fosse revestido. Ou seja, alguém que para ser revestido, é necessário que ela esteja vestida. Esse é um princípio básico e lógico. Isso nos leva a crer que os discípulos já tinham o Espírito Santo. Se eles receberam novamente o Espírito, foi o quê? E receberiam o Espírito, seria numa dose mais ampla, para que eles tivessem mais poder. Esse revestimento significa revestimento de poder para que possa exercer melhor a obra de Deus com sinais de maravilha, como foi lido nesta noite. A irmã Marilene leu, né? O Evangelho de Marcos, capítulo 16, que fala ali, né, que eles sairiam, iriam pregar o Evangelho, expulsar demônios, curar os enfermos, né, e assim sucessivamente. Ou seja, retrocedendo um pouco mais, quando eles só tinham uma porção do Espírito, eles foram expulsar demônios e não conseguiram expulsar demônios. Por quê? Não estava tão revestido de poder. E isso acontece no nosso meio muitas vezes. Quantas vezes a gente é chamado para expulsar demônios e muitas das vezes porque nós não conseguimos expulsar o demônio, expulsamos, o demônio voltou. Então, precisa de revestimento de poder, né, de Deus nas nossas vidas, maior poder para que nós possamos fazer melhor a obra de Deus, ok? Pois bem, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido, ou seja, com mais poder. E nós lemos Atos 1 e 8, que
que Jesus disse, mas recebereis virtudes do Espírito Santo. Ou seja, quais são as virtudes do Espírito? Além do revestimento de poder, são dons espirituais que nos qualifica para que nós possamos desempenhar melhor a obra de Deus. O nosso texto base, Efésios 1:13, Paulo afirma que os cristãos, ao ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo crido, a pessoa é selada. Ou seja, o Espírito Santo passa a habitar nela. Além do mais, Jesus, na sua quarentena, em João capítulo 20, versículo 22, a quarentena que eu estou falando, depois da sua ressurreição, que ele passou os 40 dias antes da sua assunção aos céus. Diz o texto sagrado, e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Ou seja, Jesus soprou mais uma porção do Espírito sobre eles. Ok? Então, é como um copo com água. Eles receberam o Espírito para ser selado na salvação. Depois, Jesus, antes da sua assunção, soprou mais o Espírito sobre eles. E a plenitude do copo cheio de água foi justamente no Pentecostes, quando derramou e foi aquele fogo puro na igreja lá em Jerusalém. Quando Jesus disse isso em João 20, 22, isso foi antes do Pentecostes. É sinal de que eles tinham o Espírito Santo de Deus. Ou seja, eles estavam selados com o selo do Espírito para a salvação. Okay? É isso que o versículo 13 nos diz. Em quem também vós estáis, depois que ouviste. Ou seja, a salvação vem por ouvir da palavra. Eles ouviram a palavra. E o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, confronta o homem com a verdade e ele se dobra diante de Deus. A palavra que ouviste, a palavra da verdade. O evangelho da vossa salvação. Então, esse evangelho que eles ouviram, o evangelho da salvação. E tendo nele crido, ou seja, ouviu, creram, e aí o que aconteceu? Eles foram selados com o Espírito Santo. Ou seja, é uma ação distinta, a ação do Espírito Santo para a salvação, e a outra ação é para o batismo com o Espírito Santo, que aconteceu em Pentecostes. Então, nós estamos em João 20, 22. E, havendo dito isso, soprou sobre ele e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Isto aconteceu antes do Pentecostes. Eles receberam o Espírito, mais uma porção do Espírito de Deus. A verdade é que os discípulos já tinham o Espírito Santo. Por isso que em Lucas 24, 49 e Atos 1, 8, falam de virtude e de revestimento de poder. É outra ação do Espírito Santo. O Espírito Santo atuou na salvação, selando, e depois, com o batismo com o Espírito Santo, com revestimento de poder e virtudes, os dons espirituais, para que pudesse fazer melhor a obra do Senhor. Então, Atos 1 e 8 e Lucas 24, 49 falam de virtudes que são os dons do Espírito
e do revestimento de poder para a execução da obra, conforme o texto que a irmã Marilene leu nesta noite, Marcos 16, 15 ao versículo 19. Então, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura humana, quem crer for batizado será salvo, no nome de Jesus expulsariam demônios. Ou seja, eles, depois que eles foram batizados, é que a igreja saiu para evangelizar com revestimento de poder. Na visão pentecostal, são dois os momentos distintos da atuação do Espírito Santo. É quando o cristão aceita verdadeiramente a Cristo. Ele passa ao quê? A ser templo do Espírito Santo, ou seja, ele está selado para o dia da redenção. Então, a atuação distinta do Espírito Santo, a primeira ação é na salvação. Ele é selado com o Espírito Santo, ele recebe o Espírito Santo, ele é justificado, né? Ele é regenerado e ele é santificado. E é selado para o dia da redenção. Okay? No segundo momento, quando é batizado no Espírito Santo, conforme Atos 2, é com evidências de falar em novas línguas. Ali naquele dia, naquele ato, ali estavam 16 nações, se não me falha a memória, 16, 17 nações, de línguas distintas, né? E aqueles homens galileus não sabiam de nada e entenderam, né, nas suas próprias línguas aqueles que ali estavam, quando eles falaram em novas línguas, naquelas pessoas que receberam o batismo do Pentecostes. O que é ser selado com o Espírito Santo? Tanto o texto como o contexto base desta noite, que é o versículo 13, 14, capítulo 4, versículo 30, é bem claro. E não há dúvida que o assunto do qual Paulo está tratando é sobre a conversão do pecador. Nesses versículos, Paulo usa o pronome vós. Paulo está se referindo aos não convertidos. Até então, que logo após aceitaram a verdade do Evangelho para a salvação, é que eles haviam sido selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, passaram a ser residência oficial do Espírito Santo, conforme está escrito em 1 Coríntios 6, 19, que diz o texto sagrado: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, quando a pessoa, Paulo está falando com eles ali, os Efésios, né, que a igreja de Efésios tinha tantos gentios convertidos, como também judeus convertidos ao cristianismo. Paulo está falando a esse público, ok? Então, ele está dizendo que, lá em Efésios, ele está dizendo que eles foram selados, né, com o Espírito Santo depois que ouviram a palavra da verdade e da salvação. E aqui, em Coríntios, ele está dizendo que quando se é selado, você recebe esse Espírito Santo da salvação, ok?
Agora, a segunda pergunta é: quando isto acontece? A parte A desse versículo 13, ele está dizendo quando isso aconteceu. Quando ouviste, depois que ouvistes a palavra da verdade. Ou seja, para que eles estivessem bem esclarecidos e que para que nenhuma heresia os confundissem e que ficasse patente a respeito do evangelho da salvação e do selo do Espírito Santo. Então, isso aconteceu e isso acontece até hoje quando a pessoa ouve a palavra da verdade. Quando isso acontece? Posteriormente, Paulo fala assim, na parte B do versículo 13. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido. Tem que ouvir a palavra e crer em Cristo Jesus através da palavra ministrada. Tendo nele crido, como vemos, para que eles crescem no Cristo que foi pregado, era preciso que houvesse proclamação do Evangelho. Como as pessoas vão crer se não tem quem pregue? Então, para que haja a crença no Cristo, é preciso que haja a proclamação do Evangelho. Do Evangelho da salvação, como diz aqui Marcos 16, 15 e 16, que vamos repetir. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai ou proclamai o Evangelho a toda criatura. E se Jesus mandou que pregasse o Evangelho a toda criatura, fica uma pergunta para os tradicionais. Se já está todo mundo, já estão predestinados, os que são salvos e eleitos, por que tem que ser pregado a toda criatura? A resposta que podemos, uma das respostas que podemos obter é o seguinte: se pregar a toda criatura, é sinal que a oportunidade está aberta a todas as pessoas que aceitaram a Cristo, que venham aceitar a Cristo. Senão não tinha significado nenhum. O texto seria que deveríamos pregar somente para os salvos. Primeiro que não tem na testa de ninguém quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. Então, o Evangelho será pregado a toda criatura. Isso significa, no meu entender, de que todas as pessoas têm oportunidade para a salvação. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui também, nesse versículo, tem uma particularidade interessante que devemos observar. O versículo está dizendo que será salvo todo aquele que crê. A ressalva é: a pessoa pode não ser batizada por motivos relevantes e pode ser salvo, basta crer. Basta crer. Agora, se tivermos tendo oportunidade, nós temos que testemunhar que nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo, que é um dos simbolismos do batismo. Okay? E um exemplo evidente, uma
situação de relevância e uma situação de exceção, o ladrão da cruz, né? Ele não, uma situação em que ele não podia ser batizado, ok? No entanto, ele foi salvo. Paulo diz que depois que os efésios creram em Cristo, é que eles foram selados com o Espírito Santo da promessa. Foi quando eles creram na palavra da salvação. No estudo de terça-feira passada, nós comentamos a respeito de quando nós fomos redimidos, comprados pelo sangue de Cristo. Nós recebemos este selo de garantia, que é a marca do Espírito Santo em nós, e passamos a ser herança do Senhor. Então, o penhor da nossa salvação é o Espírito Santo, que nos selou, dando a garantia de posse dessa herança da salvação. Como já falamos anteriormente, e em 1 Coríntios 6,19, no final do versículo, Paulo diz que não sois de vós mesmos. Nós já lemos esse versículo, esse versículo 19 aqui, em que ele fala: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Aí ele, vírgula, a partir desse momento, vocês não são de vocês mesmos. Por isso que Paulo diz, né, que não vive ele, mas Cristo vive nele, né? Cristo vive nele, ou seja, a direção da sua vida, agora essa herança pertence ao Senhor. É ele que nos dirige no momento através do seu Espírito. Nós não somos de nós mesmos, somos herança de Cristo. Na época de Paulo, o significado do selo tinha dois objetivos: a simbologia do selo que nós estamos falando. Primeiro, era a confiabilidade de qualquer documento, decreto, edito, lei, que o monarca expedia e a enviava a um destinatário. Normalmente, era um sinete do anel com símbolo com a marca do rei, aferindo que o documento era fiel e verdadeiro. E, em segundo lugar, para afirmar que o documento remetido era de origem e de posse de quem a enviou. Ok? Os irmãos que são mais assim do campo, que já teve as suas origens no campo, e pelas informações hoje na mídia, Globo Rural, e a gente assiste alguns programas, e nós vemos que o pessoal da agropecuária, ele tem um ferrão, uma marca. E nessa marca está um sinete com as iniciais do nome do fazendeiro, do proprietário daquele gado. Ou seja, toda vez que ele compra o gado, adquire um gado, ele esquenta esse ferro e marca o gado, né, ele põe no corpo do gado, na pata, né, em qualquer outro lugar, marcando correspondente a um selo do proprietário. Ou seja, esse boi, essa vaca, esse animal tem
um dono, pois aquele sinete, aquele selo, comprova que ele tem um proprietário. Assim somos nós. Nós somos selados com o Espírito Santo, mostrando que nós temos um proprietário. Nós somos propriedade de Cristo. Glória a Deus por isso, porque nós temos esse selo que nos comprou através do sangue de Jesus. O Espírito Santo, ele é o penhor dessa herança que somos nós. Está no versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção. Então, essa marca que nós temos nos mostra que nós somos herança do Senhor até a redenção, até o dia do arrebatamento. Ok? Nós estamos marcados por este selo, que é a garantia, o penhor dessa compra. Como dissemos no estudo passado, de terça-feira passada, o vocábulo penhor, do original arrabou, significa pagamento parcial. Por que parcial, irmãos? Porque a palavra de Deus diz assim: se for fiel até o fim, receberá a coroa da vida. Judas foi marcado, mas ficou pelo meio do caminho. Então, por isso que ele fala, é um pagamento parcial. Falou assim, olha, eu vou pagar, agora, no final, se for fiel até o fim, o pagamento será total. O vocábulo penhor rabou significa que o pagamento é parcial e que dá certeza de um pagamento total e que certamente será feito. Esse se é condicional, se eu permanecer fiel até o fim. É igual ao noivado. A pessoa coloca o anel de noivado, né? E quando for um anel mais simples, e quando for o anel de compromisso, se eles forem fiéis um ao outro até o fim, aí será o pagamento total, que será uma aliança em ouro, né? Ou pelo menos banhado a ouro, é o que se entende. É como um noivado. Então, será um pagamento total no final e que certamente será feito em prol da nossa salvação, da nossa vida eterna, que recebemos e da obra de Deus realizada em nossas vidas. Este penhor, ele é inviolável. É tanto que Jesus declara no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 28 e 29. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Conclusão. Concluímos que ser selado com o Espírito Santo e batizado no Espírito Santo são ações do mesmo Espírito, porém distintas, sendo que ser selado é uma ação na conversão do homem, ao passo que o batismo no Espírito Santo é uma ação posterior com o revestimento de poder para melhor fazer a obra de Deus com mais autoridade.
encerro por aqui, querendo agradecer a atenção dos irmãos, e nós não aprofundamos mais no batismo com o Espírito Santo, porque a intenção maior aqui era falar sobre o selo do Espírito Santo, em que muitas pessoas confundem, né? Ou algumas pessoas confundem, né? Batismo com o Espírito Santo e ser selado com o Espírito Santo. Falando que se os irmãos quiserem aprender mais, na próxima aula, vai ser no domingo, na EBD, será sobre o batismo com o Espírito Santo. Quem quiser aprender mais, no domingo, quem for dar aula, falará a respeito desse tema. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Amém. Glórias a Deus. Obrigado mais uma vez, pastor Edivaldo. Que Deus continue abençoando o pastor e toda a sua família e seu ministério em nome de Jesus. Glórias a Deus. Segunda, quarta e sexta, às 8 horas da manhã, tem consagração na igreja, presencial, lá na igreja. Domingo, 9 horas da manhã, temos a escola bíblica dominical, conforme o pastor acabou de falar, né? Quem quiser aprender mais, participe da escola bíblica dominical, é online, aqui pelo aplicativo, amém? Se os irmãos conhecem algum irmão aí que não está conseguindo acessar o aplicativo, né, pede para me procurar, para entrar em contato comigo, para que a gente possa resolver todas as situações, para que todos venham participar da escola bíblica e dos cultos online, amém? Às 19 horas do domingo, teremos culto das senhoras, será o culto das irmãs, no domingo às 19 horas, é presencial lá na igreja, amém? Presencial. Os irmãos não se esqueçam também da campanha do quilo, continue contribuindo, ajudando o celeiro do Senhor. Pedindo orações por aqueles que estão viajando, por aqueles que perderam um parente, um ente querido, né, por todos aqueles que estão enfermos. Continuar orando pelo Rodrigo, filho do irmão Euro e da irmã Adriana. Né? E amanhã é aniversário do presbítero Lauro, né? E também da irmã Jerusa, segundo a minha agenda aqui, é aniversário também da irmã Jerusa, né? Então, estaremos orando por eles em nome de Jesus. Glórias a Deus. Agradecendo aí a participação de todos. A participação aí da Larissa, né? Está lá no Piauí, mas não deixou de participar, né? Glória a Deus. Como é bom ter um pouco de tecnologia aí para nos ajudar também, né? Amém. Graças a Deus por isso. Peço à irmã Eliane que faça a oração por esses pedidos e encerrando o culto, amém? Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Oremos. Senhor, meu Deus, o meu Pai, Deus. nós te louvamos, meu Deus, te agradecemos, Pai, por esta oportunidade, Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor nos deste de aprender a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos guardar no nosso coração, meu Deus. Senhor, te apresento, Senhor, amados pedidos de oração, Pai. Que o Senhor venha de encontro, meu Deus, todos aqueles que colocaram, meu Deus, alguma causa diante do Senhor nesta noite, Pai. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha, meu Deus, entrar com providência. Meu Deus amado, visita aqueles que estão enfermos, Pai, aqueles que perderam seus entes queridos, Senhor. No nome de Jesus, meu Deus, aqueles que estão aniversariando, a irmã Jerusa, o irmão Lauro, o presbítero Lauro, que o Senhor possa abençoá-los, multiplicar os seus anos de vida na terra. Que o Senhor abençoe, meu Deus, cada um nesta noite, meu Deus, no nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, nos fortalece cada dia mais, Pai. No nome santo de Jesus, eu te louvo, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Muito obrigado, irmã Eliane. Pastor Edivaldo, a bênção apostólica. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. E todos digam amém. Vamos dizer parabéns para vocês. Parabéns para vocês, aniversário. Parabéns para vocês. Parabéns para vocês. Parabéns, Maria Lúcia. Um abraço. Adeus para todos.